Até porque a oração intercessora, ela é desinteressada. Não é por nós, Pai, é pelo outro. Então ouve nossa oração e abençoa muito essa vida. E que os sonhos do Senhor se realizem na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você revelasse por quem você orou, mas não para mim, para a pessoa. Vai lá na pessoa, fala assim, eu orei por você, e dá um abraço nela. Vamos lá? Você que está em casa, se pode fazer isso, de alguma maneira, faça também. Aqui a cena está muito bonita. Abraços de oração. Vejo até pessoas emocionadas. Como é bom receber uma oração, né? Como é bom oferecer uma oração. Aliás, olha só. Talvez você esteja aí pensando, poxa, ninguém orou por mim. Esse não é o propósito. O propósito é que você ore por alguém, até porque ninguém orou por mim também e eu perdoo vocês. A Bíblia diz, vai e não peques mais. Ok? Vamos sentando aí. Pastor Anderson, eu mudei o sermão, tá? Mas vai encaixar. Faço bastante isso. Semana de oração comigo é uma loucura. O pessoal pede a semana, no dia anterior eu mudo tudo. Por isso que não me convidam tanto. Não, tô brincando. Mas eu não sou uma pessoa tão sensível quanto a minha esposa é. Ela tem uma sensibilidade espiritual de ouvir as coisas. Eu não tenho essa relação com Deus. Alguns têm, outros não. E isso é uma questão de dom. Mas tem hora que Deus fala mesmo, tá? E eu sei que a mensagem de hoje é para alguém. É para alguém. Vamos ler um texto bíblico muito conhecido. Pega a sua Bíblia e abre no Evangelho de Mateus, capítulo 14. É uma história extremamente conhecida, pregada. Há canções que falam sobre essa história. Histórias infantis, aos sábados, são contadas. Inclusive, um seriado chamado The Chosen. Quem já assistiu The Chosen aqui, levanta a mão. Maravilhoso. O último episódio da 3ª temporada falou sobre isso. É o TV show, o seriado que eu mais assisti episódios. Eu nunca passo em primeira temporada de nada. Eu não gosto. Gosto de filmes, tanto que já fiz 4. Alguns filmes nossos estão lá no canal da igreja, Feliz Set Play. Tem 3 filmes lá. Filmes cristãos, obviamente. Mas seriado, não. Mas The Chosen é incrível, sim ou não? Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. E o último episódio falou sobre, ou relatou, um dos grandes milagres de Jesus. Ele andando sobre as águas. O próprio episódio mostrou que são 2 milagres seguidos, e é exatamente isso que aconteceu. Aqui em Mateus capítulo 14, vem comigo, a partir do versículo 13, aqui diz assim, ó, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, e ele fez a primeira multiplicação de pães e peixes, foram 2, para milhares de pessoas. E esse milagre foi tão impactante para as pessoas que estavam ali, que todos eles gostariam que Jesus desse o passo seguinte, especialmente os apóstolos. Os apóstolos, nessa fase do ministério deles, não compreendiam ainda plenamente o próprio ministério de Jesus. Eles achavam que o Messias seria um líder militar, um revolucionário ou um líder social. Em outras palavras, eles rebaixaram Jesus. Jesus não é um líder militar ou social. A obra dele é muito maior que isso. A revolução que ele trouxe é do reino de Deus, não do reino da terra. Mas eles queriam que Jesus fosse um revolucionário. E aí os apóstolos, ao verem aquilo, eles queriam que Jesus se proclamasse rei de Israel. Há um livro chamado Desejado de Todas as Nações. Quem aqui conhece esse livro, diga eu. Livro maravilhoso.
E a autora diz naquele livro que eles desejaram que Jesus se tornasse rei para eles serem seus ministros. Esse era o propósito do coração deles. Jesus, lendo aqueles corações, fez o seguinte. Vamos comigo aqui no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nós vamos ler de novo esse texto daqui a pouco, numa leitura maior. Mas olha para mim aqui, ó. O texto diz que Jesus os compeliu, os obrigou. The Chosen não mostrou tanto dessa forma. Mas eles foram jogados, tipo assim, vaza. Vão embora daqui. Não é isso que vai acontecer. Eu não serei rei de Israel. E aí eles praticamente os expulsa dali, enquanto ele despede as multidões. E aí a gente vai fazer a leitura completa do relato, quando Jesus anda sobre as águas. Vem comigo, novamente, a partir do verso 23, e acompanha a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já era longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o último verso de hoje diz que estavam no barco, adoraram, dizendo: verdadeiramente. Completa para mim, por favor, igreja. És filho de Deus. Posso descer aqui? Posso ficar entre os pecadores? Ok. Perfeito. Essa história é muito conhecida. Mas a palavra de Deus se renova a cada... Então a gente vai ter hoje um aprendizado ao estudar esse texto. Já vimos o início do contexto. Jesus multiplicou os pães e peixes. Ele praticamente expulsa: peguem aquele barco, vão embora, vão embora. Só que enquanto eles vão embora, Jesus se retira para o monte para orar como? Sozinho. E ele passa um tempo lá. A gente vai fazer um cálculo muito simples aqui, não exato. Há algumas contagens de tempo hoje. A gente conta segundos, a gente conta minutos, a gente conta horas, a gente conta dias, anos, etc. Contagens de tempo. Naquela época havia umas contagens de tempo chamadas vigílias. A palavra vigília é uma contagem de tempo. Hoje é uma programação. Mas naquela época era uma contagem de tempo. E uma vigília durava cerca de 3 horas, pelo menos na contagem romana. 3 horas. Então, Jesus vai orar no pôr do sol. Que horas eram? Não sabemos. Se era inverno, se era verão. Provavelmente não era inverno. Talvez uma meia estação aí. E a gente pode supor que eram as 7 da noite. É uma suposição. E Jesus se retira para orar. E na quarta vigília, isto é, ele orou 3 vigílias inteiras. Na quarta, era no início, no meio ou no final, a Bíblia não diz. Mas ele orou 3 vigílias inteiras, compreende comigo? Ele orou a primeira inteira, 3 horas. Depois a segunda inteira, mais 3 horas. Depois a terceira inteira, mais 3 horas. Na quarta vigília, ele foi ter com eles. Então faz um cálculo comigo aqui, quero ver quem é bom. Quantas horas, no mínimo, Jesus orou? Pelo menos 9. Enquanto eles estavam no mar da Galileia, quase morrendo. Enquanto ele orava, os outros sofriam. Jesus sabia que eles iriam passar por aquela situação, sim ou não? É claro que sim. Então por que os mandou para lá? Pergunta importante. E se ele os mandou para lá, e ele mandou, por que demorou tanto? Porque ali na oração, junto com o Pai, não estendeu as mãos e a tempestade iria embora, sim ou não? Por que ele não fez isso? Por que demorou tanto? E aí ele vai salvá-los depois de muito tempo de angústia, andando sobre o mar. E a gente vai tirar algumas lições muito poderosas aqui da palavra de Deus. É muito bonito quando a gente olha o texto de Jesus orando por, sei lá, talvez 10 horas, talvez mais de 10 horas.
Uma experiência que eu não sei se você já teve. Eu já tive a oportunidade de passar 48 horas numa certa vigília com Deus, mas não foi orando apenas. A gente fez um monte de coisa. Só orando, 10 horas, não tive essa experiência. Eu não tenho esse músculo espiritual desenvolvido. O que era muito comum para Jesus. E a gente se maravilha com isso, né? Nossa, que lindo. Enquanto uma coisa muito feia acontece, os seus amados estão sofrendo, sendo que ele poderia libertá-los. E eu costumo sempre pensar o seguinte: Jesus podia libertá-los, sim ou não? Jesus queria? Sim. Mas ele devia? Repete comigo assim, ó: Deus pode, Deus quer, mas ele deve? Vocês até baixaram o tom, né? Assustou, né? Vamos de novo. Deus pode, Deus quer, mas ele deve? Esse é o ponto. Então está Jesus lá orando. Quando ele termina o momento de oração, aí ele vai encontrar com eles. Ele foi muitas horas depois. Sabe o que é interessante, né? Veja, eu aprendi a nadar porque eu quase me afoguei na praia de Recife uma vez. Eu sou de Recife, não tenho mais sotaque, mas a minha infância foi lá. E eu quase me afoguei. Meu pai vendo aquilo falou: vou colocar você na natação, porque esse menino ninguém segura, né? Quer nadar e quer ir embora e tal. E eu fui, na minha terra fala afoito. E eu fui andando mais longe, daqui a pouco não tinha mais pé na areia e quase... Aí uma pessoa me salvou e me levou, meu pai. Eu ia morrer mesmo. Meu pai não viu aquilo ali. Eu aprendi a nadar. Gente, eu quase morri. Eu não tenho tanta lembrança, memória, mas eu tenho uma memória da angústia que é você ficar se afogar. É terrível. E o grande problema ali dos apóstolos não era a água que vinha de cima. Era a água que estava embaixo. Porque ninguém morre afogado com chuva ou com tempestade. O problema é que eles estavam no lugar errado na hora da tempestade. Eles estavam dentro de um barco pequeno. E a tempestade açoitando ali. Bem, e quando Jesus vai se encontrar com eles, olha que coisa interessante. Horas depois, eles entendiam: é tarde. É tarde. Se Jesus estivesse aqui, seria tudo diferente. Porque ele poderia estender as mãos e tudo parar. Com certeza, aqui é uma hipótese, mas eles pensaram isso. Por que Jesus demorou tanto? Eu quero que você repita algumas frases comigo enquanto a gente está aqui, tá? Veja só. Quando Jesus vai se encontrar com eles, eles não reconhecem Jesus. E eles chamam Jesus de quê? De demônio. De demônio. Eles estão com a solução diante deles e eles chamam a solução de um problema ainda maior. O problema era a água de cima, depois a água de baixo e agora um demônio na cabeça deles. Olha quanto problema. Eles com certeza pedindo a Deus uma libertação e vê um demônio. Mas você não morrendo afogado e vê um demônio, imagina. Situação. Eles chamaram a solução de problema, eles não enxergaram. Por quê? Deduzo. Talvez eles pensaram: se Jesus estivesse no barco aqui, ele multiplicaria os barcos, que ele acabou de multiplicar os pães e peixes. Seria para ele a mesma coisa. Aí ficaria cada um num barco, não estaria tão pesado, a tempestade ia passar, que dure um dia, a gente vai sobreviver. Se Jesus estivesse aqui, ele faria o barco se transformar num navio e aguentaria essa tempestade. Ou ele pararia a tempestade. Mas Jesus não está aqui. Eles com certeza pensaram outras soluções, tanto é que quando a solução veio, eles não reconheceram. Eles nunca imaginaram que Jesus viria andando sobre as águas. Nunca. Porque não reconheceram. Jesus estava literalmente pisando no problema deles. E eles não viram isso. Olha o tamanho de Jesus pisando. Isso aqui não é nada para mim. Amém? Amém? E eles não viram isso. Por quê? Porque nosso Deus, Cristo, Ele resolve os nossos problemas no tempo dele e do jeito dele. Repete isso comigo. É no tempo e do jeito. Então vamos a frase inteira. Ele resolve no tempo dele. Você aceita isso? Você aceita isso? Há problemas que a gente causa e a gente resolve e Deus fala: te vira. Você que fez esse negócio. Fez a dívida? Paga. Pronto. Beleza? Fez a dívida? Paga. Mas tem coisa que é só com Deus. E essas coisas é no tempo dele e do jeito dele. Não tem muita coisa que a gente fazer. Ou que tem é um limite.
E daquele limite em diante é com Deus. E é no tempo dele e do jeito dele. Você pode dizer um amém bem bonito? Amém. Porque ainda bem que é assim. Porque se não fosse assim, seria um grande problema. Hoje de manhã, eu estava numa pregação com o pastor Anderson. O pastor Anderson está de férias hoje, gente, tá bom? Ele faz uma pregação de manhã, né? E amanhã de manhã ele quer que eu pregue de novo. Passa a parte do salário pra gente, tá bom? Então, acho que uma pessoa pelo menos estava na mensagem de hoje, onde ele iria pregar e me explorou. E vou contar de novo essa história. Olha só, quando eu estava no meu último ano do curso de teologia, a gente estava numa situação financeira legal, porque a gente comportava, a gente estava entre os melhores do Brasil e do mundo. A gente vendia bem, gente. Eu e minha esposa, a gente ia bem mesmo, assim, sabe? A gente teve uma história inicial de comportagem bem difícil, mas depois foi muito bom. E a gente tinha um dinheiro guardado, a gente veio uma proposta para estudar fora do Brasil, lá na Europa, um curso da Andrews sobre história do cristianismo. A gente pegou nossas economias e falei, vamos investir nisso. Esse dinheiro era para outras coisas. A gente ia, por exemplo, trocar de carro, a gente, quando começasse o ministério aqui na PL, no Jardim Robru. Vocês conhecem o Jardim Robru? Lá na Zona Leste? Fui pastor ali, depois na Vila Medeiros. E aí, nosso dinheiro era para mobiliar a nossa casa, morávamos numa casa bem pequena, então a gente guardou o dinheiro, mas decidimos usar esse dinheiro para isso. E aí eu e minha esposa, Paris, a gente não tinha filhos ainda, tá? Então a gente decidiu fazer isso, era um momento propício, né? Havia facilidades para isso. Então a gente foi visitar lugares muito férteis. Se é que vocês me entendem. Não é? Paris, a gente foi visitar Barcelona, a gente foi visitar Genebra, Roma, que a gente tem a história de Roma é complicada, mas é uma cidade muito bonita, com uma comida maravilhosa, a comida italiana, meu Deus, bom demais. Visitamos lugares incríveis, inclusive Torre Pelite na Itália, onde fica ainda os descendentes dos valdenses, entramos nas cavernas, foi incrível aquilo. E a gente não tinha filhos, a gente tinha 7 anos de casados, minha esposa já quase que implorando, né, para ter filhos, mas o plano não era esse. O plano era, no ano seguinte, a gente começar o ministério. Eu era um guri, eu era um moleque, cheio de espinha ainda, muito magro. Gente, era o Smeagol, sabe? Eu não era o chupa-cabra, eu era a cabra chupada. Era um ser grotesco, era muito feio mesmo. Aí não tinha aparelho, usava aparelho nos dentes. Gente, era um desastre, assim, muita cara de menino. E eu seria pastor no ano seguinte. Cuidar de 7 igrejas, estava tudo certo já sabia onde era e tal. A igreja não sabia, mas eu sabia que ia para lá e tal, tudo meio programado já. E eu iria. E era um menino assumindo 7 igrejas. O que eu tinha de idade, muitos anciãos e líderes tinham de liderança, de experiência. Então veja só, eu não queria ser pai no ano seguinte, porque haveria algumas dificuldades. Minha esposa não trabalharia, questões financeiras. Naquele ano, a gente também tinha que aprender a ser pastor. Lógico, na prática agora. Um desafio muito grande. Então, ser pai e pastor no mesmo ano, não. A gente vai esperar. Vai esperar. O que aconteceu? Engravidei minha esposa na Europa? Não. Eu voltei para o Brasil e engravidei numa cidade chamada Timbó. A gente não larga a pobreza nunca na vida. Fui para Santa Catarina comportar, tinha mais alguns dias para comportar ali. O nosso método falhou. Foi o único vacilo em 7 anos de casados. O único. Nordestino é bicho, é coelho. Tá? Beijou na orelha e engravida. E aí minha esposa engravidou. Olha, eu admito para vocês que eu era tão imaturo que eu não consegui esconder a minha decepção, porque não era o plano. Não era o plano. E minha esposa ficou muito chateada comigo. Ficou chato, sim, foi um momento difícil mesmo, porque eu não consegui esconder aquilo. Eu não queria ser pai naquele momento. Eu queria me dedicar ao ministério, mas, sim, eu tava, gente, numa dopamina, assim, eu quero me dedicar a isso. Aí ela engravida. Ela não trabalharia, o que comprometeria nossas finanças e comprometeria o nosso tempo. Porque tem que ser pai agora. Minha família mora longe, a família dela mora longe, tem que cuidar de uma criança, complexo. E veio. E eu sempre sonhei em ter 2 meninos, como o pastor Anderson tem. Sempre foi meu sonho. Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Quando eu fui crescendo, eu fui ajudando a criar. Então, aquela coisa de homem, né? De ir para acampamento com ele, de jogar bola, aquela coisa toda, aquele sonho, aquele ideal.
E aí, beleza, a minha esposa engravidou, aí vai fazer os primeiros exames para depois de um tempo vai descobrir qual é o sexo da pessoa, né, da criança. E aí a pessoa não mostrava, porque, assim, era aqueles exames de ultrassom mesmo, né, que tem que ver a genitália e tal. Não mostrava, e foi passando o tempo, até que descobriu, e foi uma menina. E, novamente, eu não escondi a decepção. Gente, eu era muito imaturo. Muito imaturo. Eu decepcionei a minha esposa mesmo. Eu não escondi, eu não... Era uma bobagem, mas era eu. Tá? Era o meu momento. Eu não queria ser pai naquele ano, nunca ser pai de menina. Veio as duas coisas. Toma, voador na cara. Moleque, chupa cabra chupada. Toma aí, pá. E aí, beleza, no ano seguinte, eu seria pai de uma menina. E aí nós chegamos no Jardim Robru, minha esposa já estava com um barrigão, 7 meses, né? Quase nascendo. E veja, quando a igreja recebe uma família pastoral, a igreja sempre respeita. Mas respeitar e confiar são coisas bem diferentes, concorda comigo? Confiar é diferente, a confiança se conquista. E um moleque com a cara que eu tinha, não era tão rápido. Ia demorar alguns anos para isso acontecer. Só que veja, existem assim, alguns comportamentos humanos que eles são muito previsíveis. E não há nada de errado nisso. Um deles é, nós olhamos um pai de família de uma forma diferente, sim ou não? Lógico. Poxa, ele é novo, mas ele é pai de família. É um comportamento natural. Então, naquele momento que eu cuidaria de 700 pessoas, que era o meu rebanho, numa comunidade, numa região que tinha 70 mil pessoas, 7 igrejas, tudo 7, né? 7 igrejas, eu precisava ser pai naquele ano, para que eu amadurecesse e para que a igreja não me respeitasse, porque já me respeitava, mas para que confiasse em mim. Veio no tempo certo. Não no meu tempo. No tempo de Deus, no tempo certo. E veio uma menina. Eu queria menino. Eu sou recifense e o nordestino, ele é criado dentro de um ambiente machista mesmo. Eu ouvia do meu pai todo dia, quem manda nessa casa sou eu, quem manda nessa casa sou eu. Eu não sou feminista, mas não sou machista também. Eu sou cristão, amém? É isso que eu sou. Então veja, eu sou um seguidor de Cristo. Não sigo ideologias, mas o machismo é uma miséria também, sim ou não? Uma miséria. E eu vivia isso. Era o meu mapa de mundo. Era como eu enxergava o mundo. E aí o que acontece? Eu iria lidar com mulheres agora, liderando mulheres. Eu já era casado com uma mulher. E o nosso relacionamento era sim, eu era o Deus e ela era a súdita. Era assim. Porque era o meu mapa de mundo. Até que veio uma menina. E é impressionante como esses seres se apegam mais ao pai ou à mãe. Morram de inveja, mulheres. É impressionante. Ela foi crescendo, aí ela começou a ajudar minha esposa para colocar a mesa, né? Cada um coloca uma coisa, ela coloca lá os pratos. Ela coloca 2 pratos só. É o dela e do pai, esquece a mamãe. É muito gostoso isso, gente. É muito bom. É um apego com o pai. Ela tem 11 anos hoje. E eu viajo de vez em quando, como viajei agora, ela falou, papai, não vai não. Ai, derrete assim. Bobo, pai bobo. Aquele mapa de mundo é como eu fui criado. E tem coisa boa ali. Mas tinha muito lixo também que tinha que ser tirado. E na experiência de ser pai de uma menina, isso mudou. E Deus foi tão bom comigo que não me deu uma, me deu 2 meninas. Já na segunda eu falei, bem-vinda. E deveria ter tido mais, tá? Deveria ter tido mais. Agora não dá mais. Mas deveria ter tido mais. Foi um erro que nós cometemos. A gente deveria ter tido mais filhos. Porque Deus quer que a gente procrie, amém? Okay. Não é só treinamento não, é a prova também. É muito bom ter muitos filhos, tá? Eu sei que não dá para muita gente. Mas a gente deveria ter tido. Veio 2 meninas. Como eu precisava disso. Então não veio do meu jeito. Veio do jeito de Deus. Olha só. Nessa experiência minha, foi no tempo de Deus. Quem já teve alguma experiência assim? Levante sua mão. Quem já teve alguma experiência? Não com filhos, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Levanta a mão. Em alguma coisa da área da vida. Então diz um amém por isso, porque é melhor assim. Você entende isso, que é melhor assim? Você não quer assim, eu não quero, mas é melhor. Aceita. Aceita. E aí Jesus vem andando sobre as águas. Pedro fala assim, é tu mesmo, então deixa eu ir.
Deixa eu ir, porque eu sei que tu pode. Ele vai, ele afunda. Só isso daria uma mensagem muito interessante. Não vamos falar sobre esse episódio de Pedro, essa experiência, mas ele pisa no problema também. Olha que lindo isso. Ele anda acima dos problemas. Só que ele cai. Aí Jesus levanta. Homem de pequena fé, que bobagem. Que é isso, cara? O que você fez? Você queria me proclamar rei, mas o propósito revolucionário, eu não sou esse camarada. Aí você confia em mim, e em minutos depois você já cai. O que é isso? Olha o tamanho dessa fé. Olha o tamanico dela. Aí Pedro volta, eles voltam para o barco. Quando eles voltam para o barco, aí depois o vento cessa. Tem uma lição muito interessante aí também. Por que então Jesus esperou tanto? Foi o tempo dele, mas o tempo dele não é aquela pessoa que fica maltratando, aquele sadista, sabe? Aquela pessoa assim, sofre aí que eu quero ver. Sofre, desgraçado. Não é isso. Agora eu quero ver, você me largou, agora tá com essa mocreia aí, sofre. Não é isso. Não é isso. Ou aqueles pais, né? O filho faz uma besteira, não, deixa sofrer. Deixa o cachorro morder mesmo, deixa, quando arregaçar todinho eu vou lá. Não é isso. Não é assim que Deus trabalha. Deus não é um menininho. Ele conhece o fim desde o começo. Repete isso comigo. Ele conhece o fim desde o começo. Então ele vê aquela situação e porque ele permite, ele passa horas orando até ir com eles. Porque existe uma prioridade na agenda de Deus. Se Deus tivesse uma agenda física, quando ele abrisse as páginas para colocar uns compromissos ali, ele teria uma prioridade nos seus compromissos diários. Ou se fosse só um post-it, sabe, para lembrar, você coloca no computador ali, ele colocaria talvez só um ou vários com o mesmo compromisso. Salvar o Bruno, salvar Maria, salvar o Jorge, salvar você. É a prioridade de Deus. Então quando a gente olha para isso, eu entendo que os nossos problemas não são prioridade dele. Repete isso comigo, os nossos problemas não são prioridade de Deus. Repete isso. Está falando heresia? Não estou. Sabe por quê? Porque antes de mudar a situação, Deus quer mudar o coração. Aí você vai repetir isso comigo? Pode olhar a Bíblia de capa a capa. É uma verdade central na Bíblia. Antes da situação, é isso aqui, ó. Ele pega a agenda dele, se tivesse uma agenda, e colocaria lá, vou mudar esse coração hoje, vou mudar esse coração hoje, vou mudar esse... O problema, está desempregado, espera. Está com problema de relacionamento, espera. É importante, mas espera. Espera. Coração, 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 coração. Na agenda de Deus. Aí a gente quer o quê? Inverter a agenda. Deus, não, peraí, ok. A gente se ajoelha para orar, a gente ora, e o coração não é a nossa prioridade. Esse é o problema. Essa é a dicotomia. Há um desajuste, não encaixa, você entende? Tá a agenda de Deus, tá a nossa, tá a prioridade de Deus, tá a nossa, não vai encaixar. E aí a gente vive numa vida espiritual que é uma embolação. A gente pede uma coisa e Deus quer dar outra, não encaixa. É quadrado no triângulo. Só que Deus, eu falo o seguinte, que o amor de Deus, ele não é persistente apenas. Ele é perseguidor. Você entende isso? Deus persegue você. E ninguém disse amém, porque assusta, né? Mas é isso mesmo. Deus persegue você. Diz amém agora. Amém. Quando ele persegue, ele não vai no que está fora. Ah, está doente, tem uma doença no pé, tem uma doença no rosto. Não. Ele vai lá no coração. É ali que ele está perseguindo. Esse é o alvo dele. E pense numa pessoa focada. É Deus. Não perde o foco. Não perde o foco. Ele não gosta de ver a gente sofrendo. Claro que não. Mas ele tem a sua prioridade. E aí quando Jesus faz aquela experiência com eles, especialmente com Pedro, o alvo era o coração. O alvo era o coração. Tanto que quando eles entram no barco, só depois daquela experiência, o que acontece com os ventos? Se acalma. Primeiro foi o coração, depois foi a situação. Você entende isso? E ainda mais, é no tempo dele e
do jeito dele. É um resumo da nossa experiência de fé ao longo da vida. Enquanto Deus permitir que você e eu vivamos na terra, é de um tempo dele, é do jeito dele, e antes da situação é o coração. E é isso. Só que esse exercício da fé, ele precisa ser trabalhado. É músculo espiritual. Eu sempre gosto dessa experiência. Repete comigo. É músculo espiritual. É prática de confiar. Você não confia em quem você não conhece. Você não confia em quem você não conhece. Compreende? Você tem uma empresa, aparece uma pessoa do nada e aparece uma pessoa que foi indicada por alguém que você confia. Quem você contrata? A indicação. É lógico. Não, é panelinha, é QI, né? Quem indica? Claro que é. Ora, pelo amor de Deus, a gente tem meio neurônio pelo menos na cabeça, né? Pelo menos, é claro. Pessoa do nada. De uma pessoa que eu confio, é lógico. É lógico. Nessa experiência da fé, a gente precisa desenvolver confiança quando a gente passa a conhecer a Deus. Não é que Deus gosta de enviar a dor, é que Ele usa a dor. Ele usa a dor. Porque é na dor que a gente abre o espaço no coração, que é o alvo dele. Está trancado. A chave só tem do lado de dentro. A chave só eu tenho. Ele não vai tirar a chave. Então quando vem a dor, eu abro o coração. E aí Deus permite uma pandemia. Ele mandou? Não. Ele queria? Não. Ele podia tirar? Sim. Acabar com tudo? Sim. Mas ele devia? Esse é o ponto. Quantos de nós tivemos a oportunidade de aprender a ter religião dentro de casa e não só dentro de 4 paredes de uma igreja? De ensinar aos filhos o que talvez nunca foi ensinado, fazer culto em casa. A gente teve tempo para isso. Você entende isso? A gente teve tempo para isso. Aquela desculpa, não tem tempo. A gente teve. Não sei se tem hoje. Você compreende como Deus trabalha? Ele não enviou, ele não queria, mas ele não devia. Era para acontecer. Para a gente crescer. Isso de uma maneira macro. Mas Deus também faz isso de uma maneira micro no seu coração. Eu vou encerrar agora. Fazendo um questionamento a você. Porque é possível que você esteja, ou se não está, vai passar por um momento de tempestade. Ou que você foi para lá, e aí você tem que aprender a sair de lá, e Deus vai te ajudar, porque Ele te ama, porque Ele te persegue, amém? Só que algumas vezes, Deus vai dizer, pega o barco e vai, e depois eu chego. Como eu sou onipresente, de alguma maneira eu estou lá, mas a libertação só vai vir depois que eu tirar esse egoísmo aí, ó. Essa vaidade. Às vezes vaidade espiritual. De se sentir superior só porque sabe alguns versículos a mais de Apocalipse. Aquela língua felina que fere a esposa. Que fere os filhos. Aquela pessoa impaciente com seus amados. Que não sabem mais honrar os pais, que são autoridade na terra. Só Deus está acima deles. Só Deus. A sociedade parece que perdeu isso. E aí Deus permite que a gente passe por dores para voltar para Ele. Para voltar. Para compreender o que é que tem que acontecer. Ele quer trabalhar o coração. Às vezes a gente tem sonhos materiais, não há nada de errado nisso. Eu prego sobre isso, sobre prosperidade no meu Instagram. Mas essa não é a prioridade de Deus. Primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade é o coração. Então entenda, Deus não está maltratando você. Ele está salvando você. Salvando de você mesmo. Você compreende? No meu tempo de escola, faz um tempinho, quando a gente reprovava em uma matéria, era matemática, geografia, história, etc. Se fosse reprovado só em história, repetia o ano inteiro, todas as matérias. Quem era esse tempo, levanta a mão e confessa a idade. Isso, lindo. Muito bem.
Na vida espiritual é desse jeitinho, você compreende? Vou encerrar agora. Agora, presta atenção, isso aqui é importante. É exatamente assim que Deus trabalha. Reprovou na prova, volta. E fica o ciclo algumas vezes. Eu quero chamar o grupo vocal, por favor. E fica o ciclo. O ciclo. Minha vida não sai do lugar. Meu casamento não sai do lugar. Minha vida financeira, minha vida profissional. A prioridade é o coração. Na fúria desses mares, Ele está com você para transformar seu coração, porque é ali onde está o objetivo dele. A partir do momento que você finalmente abrir, e aí Ele começar a limpar. Estou sendo filosófico, mas eu falei alguns pecados aqui, poderia ser muitos outros, eu tenho os meus também. Quando começa a limpar, aí começa a acontecer. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando a gente permite que Deus limpe o coração, a tempestade pode até continuar. E a gente fala assim, e daí? Repete isso comigo. E daí? Eu estou salvo. E daí? Jesus está no barco. E daí? Tempestade rolando. E daí? Jesus está aqui. Quando Ele quiser, Ele para. O importante é que Ele está aqui. No tempo dele, do jeito dele. Precisam desse microfone? Mil versos novamente. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, mil versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Tempo vai passar, as folhas vão secar, mas dentro do meu peito nada vai mudar. Se tentar fugir bem longe, se esconder, nunca de mim vai se perder. Não, nada é capaz de me deter por você. Eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte, pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará,
sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar, 1000 versos quero escrever, e todo seu sobre você ainda é capaz de não caber. Por você eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Essa música é uma outra mensagem fora que lemos aqui. Você percebe como Deus persegue você? Persegue você. Ele não vai desistir de você. Mesmo que você o desista dele. Ele não vai desistir. Você entende isso? Então, se ele não vai desistir, então se renda. Porque essa briga você não vai vencer. Você já perdeu. Ainda bem. Que nessa briga nós somos mais que derrotados. E ele é mais que vencedor. Ele quer teu coração, tá? Se alguma pessoa aqui não tem a experiência religiosa de ser um adventista do sétimo dia e sabe que tem que se render, chegou a tua hora, tá? Acabou as férias. Na saída ali, fala com o pastor Anderson: pastor, passou da hora de eu me batizar. Acabou as férias. Pastor, eu preciso me rebatizar. Acabou as férias. Mas todos nós precisamos de uma renovação, sim ou não? Acabou as férias. Entrega o coração. E no tempo dele, do jeito dele, ele vai resolver a situação. Vamos orar. Deus, Pai amado, Pai querido, mas Senhor de nossa vida. A última coisa que lemos nesse texto bíblico é quando os teus queridos apóstolos estão no barco contigo e dizem: verdadeiramente és filho de Deus. É essa experiência que a gente quer ter, Pai. Estarmos acima dos nossos problemas. O Senhor não vai garantir que eles vão passar, mas se entregarmos o coração, nós nos tornaremos maiores que eles, porque eles não significam nada perto do que o Senhor tem para nós. Então, Pai, parando de filosofar, de romantizar, por favor, muda o nosso coração. Tem pecado nele, Pai. Tem pecado nele. É por isso que nessa hora eu paro um pouco essa oração para todos confessarmos os nossos pecados. Senhor, nós somos especialistas em pecar. Nós amamos o pecado, mas nós não queremos ser assim.
Essa não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de arrependimento. Não é uma mensagem de resolução de problemas, a não ser um, que é o coração ruim que temos e que precisa desesperadamente da tua graça. Aprendendo a perdoar como o Senhor perdoa, a amar como o Senhor ama, a honrar como o Senhor honra, a viver como o Senhor vive. Perdoa e transforma esse coração. E na hora certa, do jeito certo, acalma a tempestade. Mas uma agora o Senhor vai acalmar. Acalma a nossa alma. Acalma. Com o teu perdão. Em nome de Jesus.